Glória a Deus, aleluia. Pode sentar, irmãos. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Nós lemos João capítulo 4, a partir do 43. Glória a Jesus. Vamos ler só o versículo 50. Glória a Deus. No finalzinho a gente não ministrou a oferta ainda. No finalzinho a gente levanta as ofertas. Amém? Glória a Deus. Vamos para a palavra. Glória a Jesus. Fala aí. 50. 4,50. João 4, versículo 50. E 51. Glória a Deus. Próximo domingo não é dia das mães e culto de ceia do Senhor. Amém? Glória a Deus. Já tem homenagem para as mães, né? Glória a Deus. E também a ceia do Senhor. Então vai ser um culto mais resumido, né? Menos oportunidade, mais ação. Glória a Deus. Amém? Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu a palavra que Jesus lhe disse e partiu. 51. E descendo, ele logo saiu ao encontro de seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Amém? Glória a Deus. Tem muito tempo que eu não prego esse texto. Acho que a última vez que eu preguei ele foi na pandemia, numa transmissão ao vivo. Ele estava transmitindo, não estava tendo culto na igreja, mas ele estava transmitindo pelo Facebook, né? Glória a Deus. E hoje pela manhã, depois da oração aqui, né, eu fui perguntar ao Espírito Santo e procurar um texto. E me veio esse texto na memória. Glória a Deus. O capítulo 4 de João, a história em si, né, começa no capítulo 3, plano de fundo, né? Provavelmente a partir do versículo 22, mais ou menos assim. Não pesquisei a fundo não, mas foi quando começou uma contenda entre os fariseus, os escribas, com João Batista. Por quê? Porque eles foram atrás de João Batista para falar com João Batista o seguinte: João, aquele que você batizou, Jesus, está batizando e está fazendo mais discípulos do que você. Né? Tem gente que é complicado, irmãos. Ele chega para tentar te derrubar, não é? Tem gente que chega para te jogar para baixo. Seu João, você batizou? É a mesma coisa que pastor, a gente batiza alguém, aquela pessoa começa a ganhar mais algo para batizar uma pessoa que a gente, aí chega o enviado de Satanás para virar para a gente e falar assim: aquele que você batizou está ganhando mais alma, está batizando mais do que você. Eles queriam pôr uma trinca entre João Batista e Jesus, mas João Batista é tão tremendo. No versículo 30, para resumir, o que ele faz? Convém, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Deu um tapa na cara dele, que ele continue ganhando, que ele continue batizando, que ele continue fazendo discípulos, é que eu diminua, porque só para preparar caminho para ele. E isso é muito bom para a gente aprender. A gente que é pastor, a gente que é líder, se amanhã depois você for líder de algum departamento, se você for pastor de alguma igreja, pastora de alguma igreja, a gente tem que saber que a gente está preparando o caminho para aquele que vem depois. João sabia disso, ele tinha tão consciência disso que um dia ele falou assim: gente, eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim, o batismo dele é maior. E o batismo dele é com o Espírito Santo e com o fogo. Eu batizo com água, mas está vindo depois. É muito difícil para a gente falar assim: está vindo alguém depois de mim, ele é melhor que eu. Então, quer dizer, a gente recebeu um pouco dessa unção de humildade de João Batista e reconhecer que sempre haverá alguém que fará mais do que eu.
propósito que ele veio. Ele veio para quê? Preparar o caminho para Jesus. Aleluia! Ele veio para isso. Mas aí passa para o capítulo 4. Aí o capítulo 4, versículo 1 de João, fala assim, ó. Quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizasse, mas o discípulo, o que Jesus fez? Deixou Judéia e foi outra vez para Galiléia. A gente tem que ler a Bíblia, como eu falo, você tem que ler a Bíblia e procurar entender. Enquanto João Batista falava assim, que ele cresça, que ele continue crescendo, Jesus olhou e falou assim: peraí, João Batista ainda está em ação, deixa eu voltar para o meu lugar de origem e vou deixar João Batista aqui fazendo a obra dele. Não é? Jesus deixou. Versículo 3, capítulo 4. Jesus deixou a Judéia, Jerusalém, capital, lugar que tinha um templo, lugar que tinha um sacerdote, lugar do centro da adoração. Jesus deixou, versículo 3, pastor. Jesus deixou a Judéia e foi para onde? Galiléia, que muitas vezes Galiléia é tipo uma periferia, um lugar mais simples, um lugar mais humilde, né? Certa feita é conhecido como Galiléia dos gentios, quer dizer, é uma terra de povo misturado, né? Então, quer dizer, Jesus largou lá e Jesus deixou um lugar grande e Jesus preferiu ir lá para a Galiléia. Então, quer dizer, ele falou assim: agora não, peraí, o tempo é de João, a época é de João, vou deixar João continuar fazendo a obra dele, lição de humildade, não vou atrapalhar João, vou ficar na minha, deixa João aí, e eu vou voltar para o meu lugar, voltar para a Galiléia, lugar longe. E o versículo 4 vai falar o seguinte: e era necessário passar por Samaria. Necessário, essa palavra necessário quer dizer, tipo assim, é obrigado, não tinha como sair fora, não tinha como cortar. Mas aí os judeus eram tão terríveis, eles odiavam tanto, tinha uma discriminação tanta pelo povo de Samaria, que muitos deles atravessavam o Jordão, passavam do outro lado para não passar no território de Samaria. Mas com Jesus foi ao contrário, e era necessário passar por Samaria. Jesus tinha que passar por Samaria. É verdade, é o que acontece às vezes. Tem lugar que a gente evita passar, tem lugar que a gente evita entrar, tem lugar que a gente evita estar. Mas chega um dia que é necessário a gente entrar naquele lugar, que é necessário passar por aquela Samaria. Porque a gente vai, eu não vou falar sobre a mulher samaritana, mas só aqui nos primeiros versículos está falando. E é necessário passar por Samaria, versículo 5. Foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. José, filho de Jacó, morreu onde? No Egito. Jacó tinha dado uma herança para ele. Irmãos, José, com aquela riqueza toda do Egito, você acha que ele preocupou em pegar um pedacinho de terra? Que Jacó tinha preocupado em procurar um pedacinho de terra que Jacó tinha deixado para ele? Né? Porque você morreu no Egito, foi sepultado. Vamos dizer assim, nunca se preocupou em tomar posse da sua herança. Era necessário Jesus passar em Samaria e sentou num lugar perto da herança que Jacó tinha dado para José. Jesus era descendente de Jacó, não é? Jesus também era descendente de Jacó, descendente de Judá, da tribo de Judá. Então Jesus era tipo um herdeiro autorizado a reconhecer o território. Tinha uma herança lá em Samaria e Jesus foi lá tomar posse daquele lugar. Aleluia! Às vezes os lugares que a gente evita entrar, que a gente evita passar, que a gente evita estar, é os lugares às vezes que tem bênçãos preciosas para a nossa vida. E lá Jesus encontra com uma samaritana. E naquela passada de Jesus em Samaria, ali ficou uma mulher. Eu estava lendo um comentário, hoje lugar que ninguém, coisa que ninguém fala, estava lendo um comentário bíblico
depois do pastor Adir, ele falava que ela se tornou uma apóstola, assim, porque essa samaritana ganhou uma cidade inteira para Jesus. Jesus ganhou ela no poço e ela foi lá achar uma cidade inteira para vir ver e conhecer Jesus. Então Jesus saiu dali com aquela cidade praticamente evangelizada e ganhada, né? Futuramente quem vai para lá é o apóstolo que depois foi diácono Filipe, né? Ele foi de apóstolo para diácono, mas Filipe foi para lá. Mas aí no versículo 43, agora vamos ver. 43, está falando assim: 2 dias depois de estar 2 dias em Samaria, Jesus foi para Galiléia. Aí que Jesus, olha só o atraso, vamos dizer que Jesus atrasou 2 dias de viagem dele, ali em Samaria, mas fez uma obra. Mas agora, 2 dias depois, Jesus vai para Galiléia. E a Bíblia está falando para a gente que quando Jesus chegou na Galiléia, os galileus receberam Jesus. Versículo 45, pastor. 4:45. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, vistas todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Então eles foram a Jerusalém. Alguns encararam Samaria, alguns passaram por fora de Samaria, mas passaram mesmo Samaria, era necessário passar por Samaria, não é? Foram a Jerusalém, voltaram de Jerusalém, esperaram Jesus retornar, e aqueles galileus, desprezados pelos habitantes da Judéia de Jerusalém, vamos dizer assim, receberam Jesus. Foram muito abençoados porque receberam Jesus. E quem recebe Jesus é abençoado. Aleluia. Então, quer dizer, eles creram no milagre de Jesus. Eles creram em tudo. Eu não sei se foi a mesma festa do João 5, né? Porque o Evangelho de João talvez não tem ordem cronológica. Então, eu não sei se a festa de João 5, em que Jesus curou o paralítico no tanque de Betesda, eles viram o que, ou se a festa de João capítulo 7, eu não sei qual festa, mas eles viram os milagres, eles não viram o que Jesus falava, foram adiante de Jesus, e quando Jesus chegou na Galiléia, os galileus receberam Jesus. Aleluia. É bom quando alguém ouve a palavra de Jesus, quando alguém crê em Jesus, e quando alguém recebe Jesus. Aleluia. Eles não querem Jesus, mas tu és bem-vindo aqui. É tremendo. A gente pode supor, a gente pode conjecturar que alguém chegou a Jesus. Pode escolher qualquer caso. Se eu quiser passar a noite, está disponível no Senhor. Aleluia. Em Jerusalém queriam matar Jesus, em Jerusalém queriam apedrejar Jesus, mas lá na Galiléia não, só pode escolher. Em qualquer casa que o senhor quiser passar a noite, pode passar a noite. Eles receberam Jesus. Aleluia. Então, às vezes os desprezados é aqueles que nos acolhem melhor, aqueles que não têm muita coisa para oferecer, aquele que recebe melhor, aquele que nos atende melhor, aquele que está sempre disposto a fazer alguma coisa. Isso que outro dia, numa palavra outro dia que foi pregada aqui sobre a apresentação de Jesus, o velhinho Simeão, que tinha uma profecia agarrada na mão dele, vamos dizer assim, presa há muito tempo, falando que ele não ia morrer sem ver o escolhido de Deus, Jesus. Ele não ia morrer sem ver Jesus. Então ele vivia pregando que Jesus ia nascer, ele vivia pregando, aquele sacerdote Simeão vivia pregando que Jesus ia nascer, que Jesus viria, e os outros sacerdotes que não acreditavam, desprezavam ele. Não dava ideia muito para ele, não, porque ele pregava ao contrário do que eles pregavam. Aí um dia chegou um casal lá no templo, chegou com a gaiolinha, com um par de pompinha rolinha, ou pombo, né? Sim, a gaiolinha chegou com criança no colo para apresentar. Aí os sacerdotes,
gostavam de receber boi, bezerro, coisa grande, oferta grande. Olhou, falou assim: é pobre, deixa para Simeão. É pobre, deixa para Simeão apresentar. Aí Simeão vai apresentar, e quando ele põe Jesus no coração: Senhor, só pode despedir em paz o teu servo, porque meus olhos já viram a tua salvação. Aleluia! E quando eles desprezam o sacerdote, o Simeão, porque tinha uma palavra diferente, eles entregam Jesus na mão dele, e aquele sacerdote, o único naquele dia no templo, foi o que apresentou Jesus, que veio de Deus, e agora está sendo apresentado para Deus. Aleluia! Tem coisas que vêm na nossa mão, aleluia, mas que não podemos rejeitar. As bênçãos que vêm na nossa mão, sejam elas de qualquer qualidade, qualquer quantidade, da forma que vem, se é bênção de Deus, temos que receber, porque a gente não sabe o que Deus vai fazer através daquilo. Glória a Deus, aleluia. E Jesus ali, a Bíblia no 46 diz que segundas vezes Jesus foi em Caná da Galileia. No capítulo 2 ele vai lá na festa, cidade de Natanael, né? Um dos discípulos de Jesus, né? E Jesus vai lá. Eu não sei, Jesus talvez foi lá para falar assim: eu fiz um milagre aqui, vem cá, vamos ver se ficou com uma alma aqui, alguém interessado aqui. E Jesus está lá em Caná da Galileia. Jesus está lá, e de repente alguém lá em Cafarnaum, que mais ou menos 30 quilômetros de distância, olha a distância, ficou sabendo que Jesus estava em Caná da Galileia, e o filho dele estava doente, estava quase morrendo. O que ele faz? Ele sai correndo a pé, a cavalo, de carruagem. Ele era um cara rico, no meio dos desprezados tinha alguém bem ainda. Ele saiu, ele foi depressa até Jesus e disse: Jesus, vamos supor, Jesus, entra na minha carruagem, vamos comigo depressa, o Senhor curar meu filho. Aí Jesus descobre que ainda na Galileia tem mais alguém que crê em Jesus, aleluia, crê que ele pode resolver o problema, crê que ele pode curar, crê que ele pode salvar, crê que ele pode fazer. Jesus desce, cura meu filho, porque está quase morrendo. E esse aqui não é o mesmo centurião lá não, irmãos. Vê que os caras que não eram no lugar, assim, tinha mais fé do que aqueles que estavam no lugar, né? Não é? Jesus deu uma olhada para ele, não sei se é para ele, né? Jesus olha, talvez que o povo está rindo deles. 48. Se vocês não virem sinais e milagres, vocês não creem. Eu soltou para geral, não foi só para aquele homem, não, para geral estava ali. Vocês têm que ver sinal para crer. Mas Jesus já estava no meio da galera que cria nele, não é? Aí, mas Jesus não vai questionar aquele homem. O homem está ali, né? Esperando Jesus entrar na carruagem, ou sair de encontro ao filho dele. Tinha alguém em casa. Aí Jesus vai falar o seguinte, né? Agora não espera, né? Vai, o teu filho vive. Não, melhor, no 49, o oficial implora com Jesus: Senhor, desce antes que meu filho morra. O cara estava desesperado. Mas aí Jesus falou assim: pode ir embora, volta para casa. O teu filho vive. Aleluia. E o homem creu na palavra que Jesus disse. Não, tudo tem a ver com crer no que Jesus faz, na palavra dele. O homem creu na palavra, assim, é o desespero, né? E na hora difícil, pessoal, está vivendo aqui do moço, mas se Deus fizer, Deus se não fizer, vai ser não ser Deus, não dá. Não é? Então, quer dizer, Jesus falou: vai, e o homem creu. Partiu. Eu não sei se ele dormiu ali naquele lugar, em Caná da Galileia, se ele montou
gente exige demais de Deus. Tem hora da coisa. Não, só tem que ir. Se o senhor não for, se o senhor não mandar um anjo aqui, se o senhor. Não, tem gente que exige demais de Deus. Né, pastor? Tem gente que cobra demais de Deus. Vamos dizer assim: você tem que fazer isso, você fazer. Jesus não foi com ele, mas enviou a palavra. Deixa eu conferir um versículo aqui de Salmos. Deixa eu ver se é aqui para a gente. Para mim, pastor, Salmo 107. Esse Salmo 107 é muito grande, sim, né? 43 versículos só. Mas, põe Salmo 107, versículo 13. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas dores. Né? Versículo 19. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e ele os livrou das suas dificuldades. Mesma coisa, né? O 20. Enviou, aí que bate com o nosso texto. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da destruição. Que não criam na palavra enviada por Jesus. Meu irmão, tudo que depende para você receber a tua vitória, a bênção que você precisa é crer na palavra de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Então, quer dizer, falando um passo à noite. Eu falei que é 30 quilômetros daqui, a quase 25 mais ou menos. Então, quer dizer, se for de centro até centro, deve dar uns 30 quilômetros mesmo. Andando a pé, eu não sei quantos dias, quantas horas demora para chegar lá a pé, pastor. Diz que naquela época estava muito andando a pé. A cavalo, uma vez, mas demora um tempinho. De uma vez a gente meia hora, você está lá, né? De carro, 15 minutos, 20 minutos, não precisa tomar. Mas naquela época era a pé ou a cavalo. Aí aquele homem estava quase chegando em casa. Os servos vieram falar com ele. Quando a primeira coisa que os servos falaram com ele foi: se perderam você. O teu filho vive. O que Jesus falou com ele? 51. 50. Vai, o teu filho vive. Os servos lá na casa teve a mesma palavra na boca que Jesus: o teu filho vive. Aleluia. Meu irmão, Deus é tão tremendo que ele fala aqui e ele fala lá também. Aleluia. Eu creio que foi o Espírito Santo que colocou essa palavra na boca dos rapazes. Aleluia. Dos servos. Ele mandou: o teu filho vive. Boa notícia antes de chegar em casa. Aleluia. Boa notícia antes de encontrar com o filho dele. Por quê? Porque ele creu na palavra de Deus, na palavra de Jesus. A notícia vai ser boa. Aleluia. É a mesma resposta. Jesus falou: teu filho vive. Ao céu, teu filho vive. Aleluia. É teu filho vive em Caná da Galileia e teu filho vive em Cafarnaum. Aleluia. A palavra chegou primeiro do que ele. Aleluia. É isso, irmão. Talvez Jesus fosse andando, Jesus ia chegar só no outro dia. Mas a palavra foi mais rápido do que Jesus. Aleluia. Uma oração resolve o teu problema lá na tua casa, lá na tua empresa, lá na tua família. Aleluia. Lá na outra cidade onde você tem mente querido. A palavra do Senhor, uma oração resolve o problema. Glória a Deus. Aleluia. Ana Júlia, há uns 2 anos atrás, ela sozinha lá em Seropédica, estado do Rio, universidade, sozinha, liga, dores, muita dor no abdômen, e ela está desesperada. Não, eu já contei aqui na igreja, a gente não tinha como. Como é que você vai sair daqui e lá?
daqui até na rodoviária, mais ou menos 4 horas, 5 horas de viagem, aqui rodoviária Grande Rio. O ônibus da rodoviária Grande Rio até lá na cidade que eu estava, é 2 horas a 3 horas de viagem. Não tinha como. Minha outra menina, que é enfermeira, falou assim: de repente, se é taxista, a gente fica mais desesperado mesmo. A gente não entende nada de medicina. E a gente está desesperado, a gente não sabe o que vai fazer. E a Valmir está lá, ela chorando, a Valmir lá no vídeo, a outra também no vídeo, chorando. Eu deixei elas lá, cheguei na sacada lá daquela casa que eu morava, cheguei lá, Deus, dá a ordem dos anjos a meu respeito neste momento, Senhor. Oh, aleluia! O Senhor pode ir lá e resolver o problema, Senhor. Aleluia! Quando eu voltei para dentro em menos de 5 minutos, a dor acabou. Sumiu a dor. Aleluia! Irmão, a palavra vai, a oração vai, aonde você não consegue ir. Muitas vezes a gente não pode nem ir, porque o confronto, a afronta já nos espera na porta de casa, mas a nossa oração vai. A nossa oração chega lá, aleluia. Aí o homem vira com 52, o homem vira para o céu assim: que horas que aconteceu? Que hora que a enfermidade deixou ele? Ontem, às 7 horas, a febre deixou ele. Sarou, melhorou, foi curado. 53. E entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele em toda a sua casa. Meu irmão, a palavra viajou a noite inteira, chegou na frente dele. Vou dizer da noite, eu terminou 7 horas da noite. Agora, a Caná da Galileia é um segredo muito grande, né? Porque no capítulo 2, isso é só por curiosidade, por curiosidade mesmo. No capítulo 2, ele atende o pedido de uma mãe, Maria. Não é? No capítulo 4, em Caná da Galileia, ele vai atender o pedido de um pai. Aleluia. Então aqui eu entendo que Jesus atende a oração do pai, a oração da mãe. Jesus ele atende, aleluia. Não importa onde a gente está, como a gente está, não importa. Ele atende a nossa oração. Aleluia. Oh, glória a Deus. E creu ele em toda a sua casa. Aleluia. No Senhor Jesus. Creu mais, agora creu mais ainda. Glória a Jesus, irmãos. Então, o Senhor Deus opera tão poderosamente na nossa vida, de uma forma tão tremenda, tão especial, quando a gente crê na palavra dele. Então o segredo está aqui. Deus chegou para Abraão, disse: Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. Assim, mas quem vai herdar, quem vai ser primeiro, quem vai ser o Damasceno Eliezer, o servo que nasceu na minha casa, ele é o mais velho da casa, ele vai me herdar. Não, aquele que vai nascer de você, esse vai ser o seu herdeiro. O que a Bíblia diz? E creu Abraão, e isso foi acreditado na conta de Abraão, não é? Foi imputado por justiça e acreditado em conta. Quer dizer, quando eu creio em Deus e creio que Ele pode fazer, isso é acreditado na minha conta. Eu fico com saldo positivo em cima com Ele. Glória a Deus. Não desfaleçais. Não desiste de orar. Não desiste de buscar. Porque Jesus ainda é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Não é? Ele veio para nos buscar. Desculpa, pastor. Ele veio para nos atender. Né? A pastora colocou comigo, eu tinha que estudar a Nila para ficar, mas a Nila fez uma cirurgia na perna e não pôde estar aqui hoje. Queridos, você imagina? Você vai colocar o couro de uma vez vinha? Aquele homem, quando ele falava assim, ontem, às 7 horas da noite, passou a noite inteira. No outro dia chega em casa. Se ele parou para dormir, cabecinha aí da história dele. Pode colocar agora, pastor. Vamos ficar de pé.
Aleluia. Vamos orar? Você vai orar comigo? Eu não sei qual a necessidade da sua vida, da sua casa, da sua família, mas tem um Deus aqui que sabe. E Ele envia a palavra dele lá agora. E resolve o problema hoje ainda. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, meu Senhor, eu rogo, Senhor, meu Deus, pelo poder do nome de Jesus, ó Pai. Ó Senhor, que só venha, Pai, dar, Senhor, meu Deus, sua providência nessa casa, nessa família. Deus eterno, nessa vida. Pai, esses negócios estão atrapalhados, Senhor, que precisam de um conserto, Pai. Ó Deus Santo, nessa casa, nessa família, em que o inimigo já preparou, Senhor, meu Deus, toda ferramenta, Senhor Deus, para desestruturar esse lar, esse pai, essa mãe, Senhor. Pai, mas eu creio no poder do Senhor, no poder do nome de Jesus, que nenhuma